Você já imaginou como Deus pode transformar completamente a vida de uma pessoa? Como alguém pode sair das trevas da ignorância para se tornar um dos maiores exemplos de fé e coragem da história? A vida de Paulo de Tarso é a prova viva desse poder de transformação. Hoje, em Mistérios Divinos, mergulharemos em sua jornada extraordinária. Um homem que começou como perseguidor dos cristãos e se tornou o maior missionário do cristianismo primitivo. Sua história é marcada por reviravoltas, desafios, milagres e, acima de tudo, um chamado divino que mudou sua trajetória para sempre. Se você gosta de conteúdos que inspiram e fazem refletir, já deixe o seu like e se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente aqui. O que a história de Paulo representa para você? Agora, vamos conhecer quem foi Paulo de Tarso e como sua vida se tornou um testemunho inesquecível da graça e do poder de Deus. Para entender a transformação de Paulo de Tarso, primeiro precisamos conhecer suas origens. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, uma cidade próspera e culturalmente rica da região da Cilícia, no atual território da Turquia. Tarso era um importante centro comercial e intelectual do mundo greco-romano, conhecida por suas escolas de filosofia e retórica, comparáveis até mesmo às academias de Atenas e Alexandria. Esse ambiente cosmopolita teve grande influência na formação de Paulo. Desde o nascimento, Paulo carregava um duplo privilégio. Ele era judeu de ascendência farisaica e também cidadão romano. Essa cidadania, algo raro entre os judeus da época, lhe concedia direitos e proteção especiais dentro do Império Romano, como o direito a um julgamento justo e a apelação direta ao imperador. Esse detalhe seria crucial em momentos decisivos de sua vida. Seu nome original era Saulo, um nome hebraico em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel e membro da tribo de Benjamim, à qual a família de Paulo também pertencia. No entanto, ele também usava o nome Paulo, uma versão latina mais aceita no mundo greco-romano, o que facilitava sua comunicação nas suas futuras missões entre os gentios. Desde cedo, Paulo foi educado segundo a tradição judaica mais rígida. Seus pais fariseus devotos garantiram que ele fosse criado conforme os ensinamentos da Torá e da lei mosaica, sendo treinado para se tornar um defensor fervoroso da fé de seus antepassados. Seu conhecimento da lei era profundo, e ele demonstrava grande zelo religioso desde jovem. Por volta dos 12 ou 13 anos, Paulo foi enviado a Jerusalém, onde recebeu uma educação teológica de alto nível sob a tutela de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados do judaísmo. Gamaliel era um membro influente do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, direção à cidade de Damasco. Esse momento, que se tornou um dos eventos mais importantes da história cristã, simboliza a profundidade do poder transformador de Cristo. O encontro com Cristo. Enquanto Saulo seguia sua jornada em direção a Damasco, carregando consigo cartas autorizando a prisão de cristãos, algo sobrenatural ocorreu. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, o envolveu e o fez cair ao chão. Diante de Saulo, essa luz não era apenas um fenômeno físico, mas uma manifestação divina. A voz de Jesus que ele nunca imaginaria ouvir ecoou do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta pergunta reverberou profundamente no coração de Saulo, que sem saber estava enfrentando aquele que ele tanto combatia. A voz de Jesus não apenas questionou sua ação, mas revelou a gravidade do que ele estava fazendo. Saulo, agora cego, pela luz e incapaz de compreender a magnitude da experiência, ficou em total confusão. A presença de Cristo era tão forte que ele não teve outra escolha senão se render. Ele estava fisicamente cego, mas naquele momento algo em seu espírito começou a enxergar claramente. Após o encontro com Cristo, Saulo foi guiado para Damasco, mas sua cegueira física simbolizava a cegueira espiritual que ele agora enfrentava. Por 3 dias ele permaneceu sem visão, em jejum e oração.
Esse período foi fundamental para sua transformação. Durante esses dias, Saulo refletiu sobre sua vida, sobre suas ações contra os cristãos, e começou a compreender a verdadeira natureza de sua perseguição. Era uma oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus, um momento de completa humilhação e busca por direção espiritual. Enquanto Saulo estava em oração, Deus enviou um discípulo chamado Ananias para visitá-lo. Ananias, apesar do medo inicial, obedeceu à orientação divina e foi até Saulo. Ele tocou seus olhos e algo como escamas caiu de sua visão. Saulo recuperou a visão, simbolizando sua restauração física e espiritual. Ananias o batizou, e Saulo agora foi transformado em um novo homem, um seguidor de Cristo, tendo a certeza de sua nova identidade em Jesus. A transformação de Saulo não se limitou apenas ao seu coração e espírito, mas também à sua identidade. Ele passou a adotar o nome Paulo, uma escolha significativa que representava sua nova vida e missão. Saulo, que era seu nome hebraico, era associado à sua antiga vida de perseguidor. Paulo, seu nome romano, era agora um reflexo de sua nova missão entre os gentios, como apóstolo de Cristo. Com a mudança de nome, Paulo também experimentou uma mudança radical em sua missão. O homem que antes caçava os cristãos, agora se tornaria o maior defensor da fé cristã. Ele dedicaria sua vida a pregar o Evangelho, a estabelecer igrejas e a ensinar sobre o amor e a salvação em Cristo. Sua experiência na estrada de Damasco foi o marco de uma transformação que alterou o curso de sua vida e, por extensão, da história do cristianismo. Após sua dramática conversão na estrada de Damasco, Paulo iniciou sua nova vida como apóstolo de Cristo, mas o caminho para ser aceito pelos cristãos e para começar sua missão evangelizadora não foi fácil. Ele enfrentou desafios significativos tanto dentro da comunidade cristã quanto em sua missão para espalhar o Evangelho. A conversão de Saulo foi tão repentina e inesperada que muitos cristãos, que conheciam sua reputação como perseguidor implacável, desconfiaram da sinceridade de sua mudança. Eles não podiam acreditar que o homem que havia participado da morte de Estevão e perseguido tantos seguidores de Jesus agora estivesse afirmando ser um de seus apóstolos. Havia uma grande hesitação em aceitá-lo como um verdadeiro discípulo, e muitos temiam que ele estivesse tentando enganá-los para prender mais cristãos. Foi nesse momento que Barnabé, um dos líderes cristãos em Jerusalém, teve um papel crucial. Ele acreditou na conversão de Paulo e, com coragem e convicção, o apresentou aos apóstolos. Barnabé foi um intermediário fundamental, demonstrando que Paulo realmente havia se transformado e estava agora disposto a servir ao Senhor. Graças a essa intervenção, Paulo foi aceito pela comunidade cristã, embora muitos ainda permanecessem cautelosos. Com a aceitação entre os cristãos e a orientação de Barnabé, Paulo iniciou sua missão de pregar o Evangelho. Sua primeira atuação foi nas sinagogas, onde ele proclamou Jesus como o Messias prometido, explicando as Escrituras de forma profunda e convincente. A ousadia e o fervor com que Paulo pregava impressionaram muitos, e ele rapidamente conquistou seguidores. A pregação nas sinagogas também foi uma maneira estratégica de alcançar os judeus, muitos dos quais se tornaram os primeiros a ouvir e aceitar o Evangelho de Cristo. Mas o impacto de Paulo não ficou restrito aos judeus. Ele também começou a se dedicar à conversão dos gentios, pregando a todos que estavam dispostos a ouvir. A mensagem de Cristo, acessível a todos, sem distinção de etnia ou religião, se espalhou rapidamente, e gentios de diversas culturas começaram a se converter ao cristianismo. Isso marcou o início de um novo capítulo no cristianismo, quando a fé começou a se expandir para além das fronteiras do judaísmo. Porém, nem todos estavam felizes com as novas pregações de Paulo. Os judeus tradicionalistas, especialmente aqueles que rejeitavam Jesus como o Messias, começaram a se opor veementemente à sua mensagem. As pregações de Paulo desafiavam profundamente suas crenças e tradições, e o apóstolo logo se viu em conflito com eles. Os judeus que não aceitavam Jesus como o Messias viam Paulo como uma ameaça,
e muitos o acusaram de heresia. Esses conflitos com os judeus se tornaram uma constante ao longo da missão de Paulo. Ele enfrentou perseguições, prisões e até tentativas de assassinato por parte daqueles que queriam impedir a propagação do Evangelho. No entanto, cada desafio só fortalecia sua fé e seu compromisso com a missão de Cristo, e Paulo continuava a pregar com mais ousadia, confiando que Deus estava com ele em cada passo de sua jornada. A aceitação entre os cristãos e o início de sua missão evangelizadora marcaram o começo de um dos ministérios mais influentes e impactantes da história do cristianismo, que, apesar dos desafios, continuaria a expandir a mensagem de Cristo para o mundo inteiro. As viagens missionárias de Paulo foram fundamentais para a expansão do cristianismo, além das fronteiras de Jerusalém, levando a mensagem de Cristo a diversas regiões do Império Romano. Ao longo dessas viagens, ele fundou igrejas, converteu gentios e enfrentou uma série de perseguições, adversidades e desafios. Cada uma de suas viagens teve um impacto significativo, não apenas no desenvolvimento da igreja primitiva, mas também na formação da teologia cristã, através das cartas que escreveu. Primeira viagem, 46 a 48 d.C. A primeira viagem missionária de Paulo foi realizada juntamente com Barnabé. Eles viajaram para várias cidades da Ásia Menor, começando por Chipre. Em Chipre, Paulo e Barnabé pregaram nas sinagogas e converteram muitos, incluindo um governador romano que se tornou cristão. A partir daí, a dupla passou por diversas cidades importantes, incluindo Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, todas localizadas na atual Turquia. Embora a missão fosse bem-sucedida em muitas cidades, Paulo e Barnabé enfrentaram oposição feroz, principalmente dos líderes judeus que rejeitavam a pregação cristã. Em Listra, Paulo foi apedrejado até quase a morte por uma multidão enfurecida, mas milagrosamente sobreviveu e continuou sua missão. Essa perseguição brutal ilustra o tipo de sofrimento que Paulo estava disposto a enfrentar em nome da fé, e ele permaneceu firme na sua missão, fundando igrejas e estabelecendo a base para o crescimento do cristianismo na região. Segunda viagem, 49 a 52 d.C. A segunda viagem missionária de Paulo foi marcada pela expansão significativa do cristianismo para as regiões da Macedônia e Grécia. Durante essa viagem, ele passou por várias cidades importantes, como Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas, seu novo companheiro de missão, foram presos após expulsarem um espírito de adivinhação de uma jovem, o que causou grande furor entre os comerciantes locais. Durante sua prisão, ocorreram milagres que impactaram profundamente os habitantes de Filipos, resultando na conversão do carcereiro e sua família. Em Tessalônica, Paulo pregou nas sinagogas, mas logo foi expulso, devido à oposição dos judeus locais. No entanto, muitos gentios se converteram e igrejas foram fundadas. Em Atenas, Paulo se destacou ao pregar no Areópago, debatendo com filósofos gregos e proclamando o Deus desconhecido, tentando conectar o monoteísmo judaico com a filosofia grega. Em Corinto, Paulo passou 1 ano e meio, pregando e fundando uma igreja vibrante, a qual enfrentaria mais tarde desafios, mas que se tornaria uma das comunidades mais importantes para ele. Durante esta viagem, Paulo também teve importantes conversões de gentios, estabelecendo uma rede crescente de igrejas cristãs. A jornada de Paulo por essas regiões foi crucial para a inclusão dos gentios na fé cristã e ajudou a consolidar a ideia de que o cristianismo não era apenas uma seita judaica, mas uma religião universal. Terceira viagem, 53 a 57 d.C. A terceira viagem missionária de Paulo foi centrada principalmente na cidade de Éfeso, onde ele passou um tempo significativo pregando e fortalecendo as igrejas. Éfeso, uma das principais cidades da Ásia Menor, foi um centro importante para o cristianismo primitivo, e Paulo estabeleceu ali uma base sólida, realizando milagres e evangelizando uma grande quantidade de pessoas. Além de seu trabalho evangelístico,
Paulo também usou essa viagem para fortalecer as igrejas que ele havia fundado anteriormente. Ele passou por cidades como Corinto, Galácia e Macedônia, onde continuou a pregar, ensinar e resolver questões nas comunidades cristãs. Essa viagem também foi um período produtivo em termos de escrita, pois Paulo escreveu várias cartas para as igrejas e comunidades cristãs que ele havia fundado. As cartas de Paulo, como as de 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses e Colossenses, formam parte significativa do Novo Testamento e são essenciais para a doutrina cristã, abordando questões teológicas e práticas da vida cristã. Ao longo dessa viagem, Paulo também enfrentou resistência, incluindo tumultos e oposição de autoridades locais, mas sua fé e determinação não vacilaram. Sua presença em Éfeso, em particular, resultou em um grande avivamento espiritual e na propagação do Evangelho, apesar das dificuldades. Essas 3 viagens missionárias de Paulo não só expandiram o cristianismo por uma vasta região, mas também estabeleceram as fundações teológicas e práticas para as igrejas cristãs que prosperariam nos séculos seguintes. Seu trabalho, suas cartas e sua coragem diante das adversidades são legados duradouros da vida e missão de Paulo. A prisão e julgamento de Paulo representam um dos episódios mais dramáticos de sua vida, envolvendo tensões religiosas, políticas e pessoais. Apesar de ser um incansável defensor da fé cristã, ele enfrentou múltiplas acusações e perseguições, culminando em uma prisão que o levaria até Roma, o coração do Império Romano. A prisão de Paulo começou com uma acusação grave. Ele foi acusado pelos judeus de profanar o Templo de Jerusalém, o que era considerado uma violação séria da lei judaica. Os opositores de Paulo, que estavam incomodados com sua pregação, especialmente sobre a inclusão dos gentios no cristianismo e o ensino de que a lei judaica não era mais necessária para a salvação, espalharam rumores de que ele havia levado gentios para áreas proibidas dentro do templo. Embora essa acusação fosse falsa, ela provocou uma grande comoção e violência na cidade. A multidão, enfurecida, tentou linchar Paulo, mas ele foi resgatado pelos soldados romanos, que o prenderam para proteger sua vida. As autoridades romanas, percebendo a gravidade da situação, decidiram mantê-lo preso enquanto investigavam a acusação. Paulo, sendo cidadão romano, estava protegido pela lei romana, o que lhe dava certos direitos, incluindo um julgamento justo e a possibilidade de apelar para César, caso fosse necessário. Prisão em Cesareia. Paulo foi então transferido para Cesareia, onde ficou sob custódia romana por cerca de 2 anos. Durante esse período, ele foi interrogado por vários governadores romanos, incluindo Félix e Festo, além de ter sido visitado por reis como Agripa II. Em vários momentos, Paulo se defendeu das acusações, afirmando sua inocência e explicando sua fé em Cristo, mas ele também aproveitou a oportunidade para evangelizar e compartilhar o evangelho com aqueles que o interrogavam. Apesar de ser mantido em prisão preventiva, Paulo continuou a exercer sua fé com liberdade, pregando e realizando atos de evangelização sempre que possível. Ele também escreveu várias cartas durante esse período, incluindo as epístolas aos Filipenses e aos Colossenses, que contêm ensinamentos importantes para a igreja primitiva. Após ser acusado novamente pelos líderes judeus, Paulo, ciente de que seu julgamento em Jerusalém poderia ser manipulado por seus inimigos, apelou para César, o imperador romano. Como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado em Roma, diante do tribunal imperial. Esse apelo foi um movimento estratégico de Paulo, pois ele sabia que isso não apenas lhe daria um julgamento justo, mas também lhe permitiria continuar sua missão de pregar o evangelho na capital do império, onde poderia alcançar um público ainda mais amplo. Esse apelo levou a uma longa jornada, e Paulo foi enviado para Roma para enfrentar seu julgamento. Essa decisão também indicava que ele estava disposto a enfrentar todos os obstáculos, mesmo os mais difíceis, para cumprir sua missão. A jornada de Paulo a Roma não foi tranquila.
Ele foi colocado sob a guarda de soldados romanos e, durante a viagem, enfrentou uma tempestade devastadora. O navio em que ele estava foi pego por um naufrágio no mar Mediterrâneo e os passageiros foram forçados a nadar até uma ilha. No entanto, Paulo manteve sua confiança em Deus e, mesmo em meio ao caos, continuou a ser um líder para os outros náufragos, encorajando-os com sua fé e assegurando-lhes que todos se salvariam. Após o naufrágio, Paulo e os outros sobreviventes foram levados à ilha de Malta, onde permaneceram por 3 meses. Durante esse tempo, Paulo continuou a pregar e curar os doentes, e o evangelho se espalhou ainda mais. Finalmente, Paulo chegou a Roma, onde foi colocado sob prisão domiciliar aguardando seu julgamento perante César. Mesmo sob custódia, ele continuou a pregar, recebendo visitantes e evangelizando, até o momento de seu julgamento final. A jornada de Paulo para Roma, com todos os seus obstáculos e dificuldades, demonstrou sua perseverança inabalável na missão e sua dedicação ao chamado de Deus, que o havia escolhido para levar o evangelho aos gentios e aos centros mais poderosos do Império Romano. Após sua longa jornada, Paulo finalmente chegou a Roma, onde aguardou o julgamento que determinaria seu destino. Mas mesmo em prisão domiciliar, ele continuou a pregar e a espalhar a mensagem de Cristo, cumprindo com dedicação a missão que Deus lhe havia dado, mesmo diante das adversidades. Ao chegar em Roma, Paulo foi colocado sob prisão domiciliar, o que significava que ele não estava em uma prisão comum, mas em uma casa onde podia receber visitas, escrever e se comunicar com os cristãos e com aqueles que desejavam ouvir sua mensagem. Nesse período, ele continuou a pregar o evangelho com fervor, recebendo cristãos de várias partes do império e compartilhando as boas novas. Embora aguardasse seu julgamento, Paulo permaneceu ativo na missão. Ele escreveu cartas, epístolas, para várias igrejas e indivíduos, incluindo as famosas epístolas a Filemão, aos Filipenses e aos Colossenses. Nessas cartas, Paulo abordou questões de fé, ética e moralidade, além de dar orientações práticas para as igrejas cristãs. Ele também exortou seus seguidores a manterem firme a fé, apesar das perseguições. Paulo estava plenamente ciente de que sua vida poderia chegar ao fim a qualquer momento, mas ele continuava com uma missão, sabendo que o evangelho precisava ser espalhado até os confins do mundo conhecido. Sua confiança em Deus permanecia inabalável, e ele estava disposto a pagar o preço por sua fé. Por volta do ano 64 a 67 d.C., durante o reinado do imperador Nero, Paulo foi condenado à morte. Nero foi um governante particularmente cruel para os cristãos, e ele iniciou uma grande perseguição contra os seguidores de Cristo, culpando-os pelo incêndio que devastou Roma. Muitos cristãos foram martirizados, e como líder cristão proeminente, Paulo não foi poupado. Acredita-se que Paulo tenha sido decapitado em Roma, como parte dessa perseguição. Como cidadão romano, ele não foi crucificado, o que era o destino comum para os não-cidadãos, mas provavelmente foi decapitado, um método de execução considerado mais digno para um cidadão romano. O martírio de Paulo é visto como o sacrifício final de sua vida por Cristo. Ele passou de perseguidor a perseguido, de apóstolo a mártir, e sua morte se tornou um testemunho poderoso da dedicação inabalável de um homem ao Evangelho. Embora sua morte tenha sido trágica, o legado de Paulo perdura até hoje. Suas cartas e ensinamentos formam a espinha dorsal da teologia cristã, e sua missão, que levou o cristianismo a tantas partes do mundo, foi um marco fundamental na história da Igreja. A sua coragem, perseverança e fidelidade a Deus continuam a inspirar cristãos de todas as gerações. O legado de Paulo é imensurável, e seu impacto na história do cristianismo é profundo. Ele não apenas foi um dos maiores apóstolos, mas também o responsável por moldar a teologia cristã primitiva e levar o Evangelho a várias partes do mundo romano. Sua missão, seus escritos e seus ensinamentos continuam a influenciar o cristianismo até os dias de hoje. Uma das maiores contribuições de Paulo
foi a fundação de inúmeras igrejas ao longo de suas viagens missionárias. De cidades como Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica e Roma, ele estabeleceu comunidades cristãs que muitas vezes enfrentaram grandes dificuldades, mas se tornaram centros de fé e evangelismo. Ele fundou igrejas em regiões estratégicas do Império Romano, o que ajudou a espalhar o cristianismo por vastas áreas, incluindo a Ásia Menor, Grécia e, eventualmente, Roma, o coração do Império. Essas igrejas não apenas cresceram em número, mas também em influência, e se tornaram as bases para o desenvolvimento do cristianismo, com Paulo frequentemente enviando cartas e visitas para fortalecer e orientar essas comunidades. Epístolas, cartas, que se tornaram parte essencial do Novo Testamento. As cartas de Paulo, epístolas, são uma das principais fontes de ensino teológico do cristianismo. Elas abordam questões práticas, doutrinárias e espirituais, proporcionando orientações valiosas para as primeiras comunidades cristãs. Essas epístolas incluem as famosas cartas aos Romanos, Coríntios, Filipenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, entre outras. Essas cartas tratam de temas como a salvação pela graça, a natureza da igreja, a vida em Cristo, a importância da fé e do amor, e as relações entre judeus e gentios. Elas ajudaram a moldar a doutrina cristã e continuam a ser estudadas e ensinadas em igrejas ao redor do mundo, sendo parte essencial do Novo Testamento. A teologia de Paulo, centrada na graça divina e na justificação pela fé, é um pilar do cristianismo até os dias de hoje. Teologia cristã, fundamentada na fé em Cristo e na salvação pela graça. A teologia de Paulo teve uma enorme influência na definição da fé cristã. Ele ensinava que a salvação não podia ser conquistada por obras ou pela observância da lei de Moisés, mas que ela era um dom gratuito de Deus dado pela graça, e que a justificação diante de Deus acontecia somente pela fé em Jesus Cristo. Essa mensagem de graça, liberdade e perdão transformou a maneira como as pessoas entendiam sua relação com Deus. Paulo também enfatizou a centralidade de Cristo na vida do cristão, destacando a morte redentora de Jesus na cruz, como o meio pelo qual os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. Sua visão sobre a vida cristã era uma vida de fé, esperança, amor e transformação, onde o cristão é guiado pelo Espírito Santo para viver de maneira fiel aos ensinamentos de Cristo. Influência na expansão do cristianismo, além do mundo judeu. Antes de Paulo, o cristianismo era predominantemente uma religião judaica, mas Paulo foi o principal responsável por levar o cristianismo além dos limites do povo judeu, abraçando os gentios, não judeus, e pregando a inclusão deles no plano de salvação de Deus. Ele ensinou que em Cristo não havia mais distinção entre judeus e gentios, e que todos, independentemente de sua origem, poderiam ser reconciliados com Deus e fazer parte do povo de Deus. A missão de Paulo foi fundamental para que o cristianismo se espalhasse pelo Império Romano e além, alcançando povos de diversas culturas e origens. Sua capacidade de comunicar o Evangelho de uma maneira clara e acessível, sua paixão e seu compromisso com o chamado de Deus permitiram que o cristianismo crescesse além das fronteiras do judaísmo e se estabelecesse como uma religião universal. O legado de Paulo, portanto, não se limita às suas viagens e escritos, mas se estende à maneira como ele transformou o cristianismo de um movimento judaico local para uma fé global, acessível a todos os povos. Sua vida e obra continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação para os cristãos em todo o mundo. A vida de Paulo é um testemunho impressionante do poder transformador da graça de Deus. De um feroz perseguidor dos cristãos a um dos maiores apóstolos e defensores da fé, sua jornada revela o alcance infinito da misericórdia divina. Não importa o quão longe alguém possa estar de Deus, a graça de Cristo pode fazer uma mudança radical e profunda. A vida de Paulo é a prova viva de que Deus tem o poder de transformar, restaurar e usar até mesmo as pessoas mais improváveis para cumprir seus propósitos. Lições que podemos aplicar hoje em nossa jornada de fé.
A história de Paulo oferece inúmeras lições que podemos aplicar em nossa própria jornada de fé. Primeiramente, aprendemos sobre o poder da transformação. Ninguém está além do alcance de Deus. Mesmo diante de nossos erros e falhas, Deus é capaz de nos fazer novas criaturas, dando-nos uma nova identidade em Cristo. Paulo, que foi uma grande figura de perseguição, se tornou uma figura de evangelização e liderança. Além disso, Paulo nos ensina a importância de permanecer firme em nossa missão, mesmo diante de adversidades, perseguições e desafios. Sua vida foi marcada por dificuldades, mas ele nunca se desviou de seu chamado. Ele confiava plenamente na força que Deus lhe dava para continuar avançando, espalhando a mensagem de Cristo, mesmo que isso significasse enfrentar grandes sacrifícios. Outra lição poderosa é sobre a importância da fé inabalável. A fé de Paulo em Cristo não foi afetada por seus sofrimentos, prisões ou martírio iminente. Ele sabia que sua recompensa estava em Cristo e, por isso, viveu sua vida com coragem e zelo. Isso nos lembra da necessidade de cultivar uma fé sólida e uma confiança inquebrantável em Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, convidamos você a refletir sobre o que a vida de Paulo significa para você pessoalmente. Como você pode aplicar o exemplo de Paulo em sua própria caminhada de fé? O que você aprendeu com sua história de transformação e coragem? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa, enriquecendo uns aos outros com nossas reflexões. Se este vídeo tocou seu coração e você sente que a vida de Paulo pode inspirar outras pessoas, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mistérios Divinos. Dessa forma, você nos ajuda a espalhar mais esperança e fé. Acompanhe nossos vídeos para mais histórias inspiradoras e profundas sobre figuras e lições da Bíblia. Não perca a oportunidade de crescer na sua fé e de se conectar com outros em sua jornada espiritual. Deus abençoe sua caminhada.